Eu estava revendo a questão, estou com o nosso esquematizado na página 1200, onde eu trato 1200 da inviolabilidade domiciliar. Este é o tema que eu estava revisitando para a edição 2017. E por que, antes de falar o porquê que eu estou revisitando o tema, eu peço rapidamente que a gente leia o artigo 5º, inciso 11, está aqui no livro, que diz o seguinte: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. É óbvio que sem o consentimento do morador, em tese, ninguém pode entrar. Esse é o direito assegurado. Com o consentimento, qualquer um havendo consentimento pode entrar. E, portanto, se assegura o direito de inviolabilidade domiciliar. Contudo, o Constituinte trouxe exceções a este direito e a esta garantia. Diz o texto: salvo no caso de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Maravilha, maravilha. Maiara e Maravilha não, Maiara e Maraísa era o nosso áudio. Mas vamos lá. Aqui no livro eu deixo claro, portanto, que por determinação judicial, somente durante o dia. E aí é aquela cena de novela. A polícia recebe normalmente, o delegado de polícia recebe normalmente a informação do que ele vai cumprir, é tudo muitas vezes muito sigiloso, ele sabe o que vai fazer na madrugada, ele recebe 4 da manhã a missão que vai ter, cerca a casa, cachorros latindo, aquela coisa, aquela loucura, 6 da manhã, polícia, cadê o mandado? Tá aqui mandado judicial, cumprimento de mandado judicial, determinação do juiz. É isso, galera, durante o dia, por determinação do juiz, tem que ter o mandado judicial. A ordem do juiz para a polícia, não é a ordem da polícia não, é determinação judicial, e quem cumpre é a polícia, o delegado de polícia, o comando, a missão daquele dia, muitas vezes diante de sigilo para não vazar, busca e apreensões, o delegado sabe na madrugada o que vai fazer para cumprir, troca o plantão, e é isso aí durante o dia. Ou durante o dia ou a noite, nessas 3 hipóteses, quais são? Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Muito bem. Reserva de jurisdição, exatamente. Muito bem. O que vocês vão estudar lá no direito penal é o conceito de dia ou noite, 6 às 18, crepúsculo e aurora, conceito de casa, que vocês aprofundam no direito penal, casa no sentido bastante amplo, não necessariamente residência, mas também, por exemplo, um escritório, e eventualmente um tema muito importante para a galera da OAB, até o escritório da advocacia, se admite a entrada se houver a comprovação de que o advogado está envolvido numa eventual prática de crime. Isso quer dizer que não há, muito embora tenha se pensado e tentado, não há uma blindagem total do escritório de advocacia, não há. Isso está lá no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, vale a pena olhar. E por exemplo, quartos de hotel, motel, hotel, e na época do mensalão, trocas de dinheiro em quartos de hotel era uma situação que todos eu digo, notória de alguns, sabiam essa história. E trailer, e vocês aprofundam lá no direito penal essa questão de casa. O que não é o tema de hoje, o tema da live de hoje, da chamada de hoje, é para falar da lei do mosquito, mas eu vou pedir que vocês, se puderem, aqueles que vão prestar concurso público, especialmente para delegado de polícia, aqueles que vão prestar concurso para juiz, Ministério Público, vale a pena ler o recurso extraordinário 603, 616. Eu faço menção no livro, a tese que foi firmada, isso está na página 1201, RE 603, 616. Anotaram aí? RE 603, 616. Eu, inclusive, amanhã, domingão, vou reler o RE. Acabei de imprimir. Galera, olha que loucura aqui. Esse RE
Dá uma olhada aí, ó. Anotaram aí? Isso, obrigado, Renatinha. Anotou aí, ó. Ó. Tem 63 laudas, eu vou reler amanhã. Eu já coloco no livro. Vou reler para ver se tem algum detalhe a mais. Me desculpem. E aqui se firmou uma tese de repercussão geral extremamente interessante, porque envolvia o caso de uma denúncia, de uma perseguição, e aí a pessoa que foi pega disse, ó, o resto da droga está lá no endereço tal. Olha que interessante. Quem sabe a gente faz uma live desse tema aqui, desse RE. Vou ler amanhã. Quem sabe eu abro uma live sobre esse RE. Extremamente interessante. Exatamente, o HP, Neto falou, artigo 33 da Lei de Drogas, está aqui, ó. 33 da Lei 11.343 de 2006. Se caracteriza o flagrante delito porque se trata de crime permanente. E aí houve uma denúncia feita por uma pessoa que estava sendo perseguida, disse, ó, o resto da droga está lá no endereço tal. E a polícia foi atrás do endereço tal e arrombou a casa, sem determinação do juiz. E aí se discutia a legalidade desta prova colhida ali. Então, extremamente interessante. Eu não vou falar sobre isso agora, a live não é para isso, mas vamos, quem sabe, amanhã falar. E eu vou reler esse RE para eventualmente ver se tem algum detalhe a mais para colocar no livro, reler. Ele foi publicado agora em 2016, é de novembro de 2015. Quem for prestar concurso para delegado vale a pena. A tese da repercussão geral, ali haviam sobrestados diversos recursos extraordinários, então é um tema extremamente importante. Esse é um outro assunto, mas já fica a informação deste RE. Eu vou repetir o número, anote por favor, RE 603, 616, vale a leitura. Maravilha, galerinha. O que eu vim falar aqui hoje é sobre a lei do mosquito. A lei do mosquito. E isso não está no livro. É isso que eu estou colocando no livro. A lei do mosquito. Mas a lei do mosquito não está no livro. Então eu estou mudando de assunto para falar da lei do mosquito. A lei do mosquito não está no livro. Pô, professor, que história é essa da lei do mosquito? Anotem a lei aí. A lei 13.301 de 27 de junho de 2016. Eu não coloquei esta lei. A edição 20ª foi fechada no dia 18 de julho. 27 de junho eu estava no momento quase de fechamento. Depois viajei com a minha família para os Estados Unidos, tanto é que grande parte do livro foi fechado nos Estados Unidos. Alguns temas foram escritos nas minhas férias, porque trabalhei praticamente metade das férias atualizando a edição 20ª, então eu acabei não dando tempo de incluir. Eu quero incluir na 21ª, 2017, e estou estudando um pouco a lei do mosquito, por isso que me fez chamar os meus amigos numa sexta-feira na live do mosquito, né, para a gente falar sobre isso. Muito bem, meus amigos. A lei 13.301 de 27 de junho de 2016, ela foi criada para resolver ou para tratar ou dar uma resposta para essas situações extremamente delicadas envolvendo aqui diz lá, né, uma questão de saúde pública, né, envolvendo a transmissão do vírus da dengue, do vírus como é que chama? Chikungunya, não sei nem como é que fala isso aqui, do vírus da Zika vírus, que é causado pelo mosquito da dengue. O mosquito transmissor do vírus da dengue. Depois dá uma olhada na lei. Ela tem outras coisas, ela mexe também na questão de licença maternidade, que eu também vou colocar no livro, a parte de licença maternidade, então, portanto, para a área trabalhista é interessante. Almadinha, inclusive, discutindo isso. Chikungunya, é isso aí, galera. E o ponto específico do 5º11 envolve que a lei, ela prevê algumas medidas para esse controle de epidemia que o Brasil vive hoje. Aliás, chegamos ao nível, né, de saúde pública de uma epidemia do mosquito, uma coisa impressionante. E aí, meus amigos, dentre as medidas estão a instituição do sábado, que é o dia de hoje, sabadão à noite, como o dia da limpeza nos imóveis. Então, criar o sábado é dia da limpeza dos imóveis. 2, outra medida, realização de campanhas educativas para a galera não manter os criadouros do mosquito, né? É o vaso com potinho de água, aquela coisa que todo mundo já sabe, pneu, aquela coisa toda. E realização de visitas ampla e antecipadamente comunicadas ao imóvel, seja ele privado ou público, para o agente fazer essa fiscalização. E se houver recusa ou ausência, e esse é um problema muito sério, porque se constatou que milhares mesmo, né, de imóveis estão
abandonados e ali se desenvolvendo, né, os criadouros de mosquito. O agente pode entrar na casa sem a autorização do juiz. Porque você imagine, para essa fiscalização, são centenas, milhares de imóveis fechados, abandonados. Se cada um deste imóvel precisasse de uma ação judicial, isso iria entupir o Poder Judiciário. E se criou esta medida de entrar na residência. No caso, o que me interessa é o imóvel fechado, abandonado, e no caso de recusa. O agente bate na sua casa, fala lá o porteiro, o agente da dengue está aqui. Você fala, manda ele passar, manda embora, não vai entrar na minha casa. Porque aqui quem manda sou eu, não vai entrar. E aí, meus amigos, aí esse é o ponto. Será que pode, então, no caso do agente, se ele for impedido de entrar, segura a mensagem. Se for impedido de entrar, se pode o que fez a lei determinar que o agente entre de modo forçado, inclusive, diz a lei, com o apoio, o auxílio da autoridade policial e da guarda municipal. É extremamente interessante. Então, o que se criou aqui? A lei, e não a Constituição, criou uma exceção à inviolabilidade domiciliar. É isso que eu estou colocando de novo no livro. As hipóteses constitucionais são ordem do juiz, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Mosquito não está como exceção constitucional. Então, aparentemente, em tese, a lei viola o 5º11, e viola, porque não se enquadra na situação ou nas exceções que o 5º11 colocou. Se o agente entra sem a situação excepcional, se está diante de uma violação à inviolabilidade do domicílio, que é direito fundamental. Aliás, um direito extremamente importante esse, meus amigos. Então, se discute a constitucionalidade, é isso que eu estou colocando no livro, dessa lei, a lei do mosquito que permite entrar. A única forma, é isso que eu estou escrevendo no livro, de você conseguir permitir que esta lei tenha validade constitucional é afastar o direito previsto no 5º inciso 11 por um processo de ponderação, de sopesamento. E esta ponderação terá que ser feita, é isso que eu estou argumentando, à luz de outros valores, vetores, dispositivos previstos na Constituição, que são, na minha visão, o direito à vida, porque há consequências de saúde pública e mesmo de vida, envolvendo eventualmente mulheres grávidas, que vizinhas a este imóvel, a própria sociedade, pessoas que são vizinhos ali, e o direito à saúde. Então, basicamente, o 5º caput e o 196 são valores constitucionais a serem ponderados à luz do 5º11. Nenhum direito, em tese, vamos colocar assim, o 5º11 não é um direito fundamental, absoluto. Ele pode ser ponderado à luz de razoabilidade, proporcionalidade, com outros valores na Constituição. A questão de saúde pública, interesse público aí, e o direito individual sendo sopesado e, portanto, afastado numa situação como essa. E me parece que as hipóteses que a lei coloca são hipóteses que entram dentro de um conceito ou de uma noção de razoabilidade. Lá no livro, eu falo na página 178 do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. E ali eu coloco como parâmetros para proporcionalidade, e isso todos já conhecem, 3 elementos, que são necessidade, alguns falando em exigibilidade, adequação, ou pertinência e idoneidade, e proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. E aí sim, me parece, sim, que a razoabilidade ela está identificada e, portanto, os elementos que a legislação coloca são elementos muito pontuais, muito específicos e que permitem, neste caso concreto, o afastamento do 5º11. Portanto, a minha
posição que vai ser colocada no livro sobre esse ponto específico é que as hipóteses de ingresso forçado na residência, de acordo com a lei do mosquito, lei 13.301, encontram, desde que preenchidos todos os requisitos ali que a lei coloca, nessa noção de razoabilidade, encontram, sim, fundamento na Constituição. Esta é a minha opinião sobre a lei do mosquito.